Paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Quem estava aqui ontem, viu como que a festa foi maravilhosa, não foi? Banquete do céu para nossas vidas. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero dividir com vocês algo que Deus falou ao meu coração, que está lá em Mateus 14, de 22 a 33. Mateus 14, de 22 ao 33. Abra, por favor, sua Bíblia, acompanhe. Todo mundo lá? Amém. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Fala assim, soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, diga, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Queridos, então eu quero pregar nesta noite com o tema de como permanecermos firmes em tempos de tempestade. Aqui nessa passagem, essa passagem antecede a passagem da multiplicação dos 5 pãezinhos e 2 peixes. Os discípulos estavam ali com Jesus, aquele dia, chegou a hora que um dos discípulos falou para Jesus assim, Senhor, está ficando tarde. E é como se ele falasse assim, olha, o povo está ficando com fome. E Jesus olhou para ele e falou assim, porque o discípulo disse que aqui a gente não tem nada, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse, dê para eles. Então aqueles discípulos tinham visto naquela tarde o poder de Deus, não é? E o que Jesus tinha feito, que com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele matou a fome, alimentou aquelas pessoas que estavam lá. E Jesus, depois que acabou ali, Jesus disse, olha, vocês vão na frente, que depois eu chego lá. Não é? Jesus tinha dado uma palavra para aqueles discípulos. Vocês vão, mas eu chego lá. E aí, não é? Aqueles discípulos foram. Agora, o que eu acho interessante, queridos,
é que a gente sabe que Jesus está com a gente, mas na hora da tempestade, a gente olha e faz, será que Jesus está comigo mesmo? Então eu quero falar para vocês, o primeiro ponto é que nós precisamos crer na hora certa, nós precisamos crer que na hora certa Jesus vem em nosso socorro. Agora deixa eu falar algo. Na hora certa não é a nossa hora. A hora certa é a hora de Deus. A hora que o Senhor ordena a sua bênção. Porque aqueles discípulos saíram de lá, a Bíblia diz que era ao cair da tarde. E Jesus ficou lá, não é? Se despedindo da multidão. E os discípulos foram. Aí diz que quando anoiteceu, Jesus foi para o monte orar. Jesus ficou lá orando. E Jesus olhava de longe. A Bíblia diz, confira lá depois. E ele via o vento jogando aquele barco de um lado para o outro. E para Jesus estava tudo bem. Porque ele estava no controle. Ele olhava, os discípulos estavam morrendo de medo. E eles, na certa, um perguntou, Jesus não falou que vinha? Como é que ele está vendo a gente passar por um negócio desse e ele nem está vendo? Mas a Bíblia diz que de longe Jesus via. Você sabia que Jesus está vendo o que é que você está passando? Você sabia que Deus não vai deixar você perecer? Você sabia que Jesus não vai deixar te afundar? E ele ficou, e os discípulos lá, né, como diz aqui no Nordeste, aperreado. Não é? Porque pense numa coisa ruim, é a gente estar em alto mar e o vento, né? Eu nunca passei por essa experiência, mas eu já conversei com pessoas, né, com pescador, que passaram por, assim, horas difíceis no mar, aquele temporal, aquela tempestade, e o barco, ó, aí a primeira coisa que vem na cabeça é, vou morrer, ou vamos morrer. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus observava de longe. Sabia que você tem um Deus que ele sempre está a te observar? E aí, queridos, eles ficavam esperando um socorro, mas olha só, eles viram que Deus, o que Jesus fez naquela tarde. O milagre que ele tinha feito da multiplicação dos pães. Mas quantas vezes nós também temos insegurança nas coisas que nós passamos? Já viu que cada vez que a gente passa por um problema difícil, a gente sempre pensa assim, agora não tem jeito. Quem já falou isso? Eu já falei. Pronto, agora o negócio, às vezes não é nem na minha vida, mas é na vida de outras pessoas. Agora não tem jeito. Agora chegou no fundo do poço. Mas, queridos, Jesus, ele sempre está pronto para socorrer os seus. Sempre ele está pronto para socorrer os seus. E a Bíblia diz que na alta madrugada, olha só, eles saíram à tardinha, ao anoitecer. Jesus despediu aquele povo, foi para o monte, orou a noite toda. E a Bíblia diz que na alta madrugada, agora pense só, a gente sentadinho aqui nesse lugar, a gente fica assim, mas foi alta madrugada. Gente, alta madrugada, olha o quanto eles já tinham sofrido com aquela tempestade. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido com esse problema, mas saiba que na hora certa,
o socorro vai vir para a sua vida. Então, queridos, alta madrugada. Sabe que às vezes Jesus deixa a gente crescer um pouco com as diversidades? Não que ele mande a diversidade, mas ele nos conhece. Ele sabe que às vezes nós precisamos amadurecer para continuarmos servindo a ele. Eu não estou dizendo que ele vai nos deixar perecer, mas ele vai deixar a gente ficar naquela situação por um pouco, porque Deus conhece quem nós somos. Então, queridos, a Bíblia diz que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha, você sabe que Jesus, ele até quebra com a lei da gravidade para vir em nosso socorro. E Jesus vinha em alto mar e aqueles discípulos já tinham visto, experimentado o poder de Deus. Mas eles preferiram crer que era um fantasma. Meu Deus, mas Jesus não tinha dito para eles que depois ele chegaria lá? Foi mais fácil para ele acreditar no fantasma do que no poder de Jesus. Aí a Bíblia diz que eles gritaram, não é? É um fantasma! Que vergonha. Vergonha alheia. Não é? E não é assim que acontece com a gente, não. Às vezes a gente fala coincidência. A gente tem um bocado de nome para fantasma. Porque crente não quer fantasma. Então a gente troca o fantasma por coincidência. Viu que coincidência que aconteceu? Não, mas é porque fulaninho tinha arrumado para mim. É porque fulaninho conhecia o chefe lá. E você está sofrendo desempregado igual. E eles gritaram, é um fantasma. E a Bíblia diz, não é? Que eles ficaram morrendo de medo. E Jesus foi se aproximando, e quando Jesus estava a uma certa distância, eles reconheceram que era Jesus. Agora, eu acho tão engraçado, Pedro, a pessoa que é sanguínea, ela é assim, né? Ela fala, né? Depois que eles reconheceram que é Jesus, aí Pedro, mestre, faz com que eu vá andando, chegue até a ti, não é? Jesus disse, vem. Aí Pedro, olha, o bom de pessoas sanguíneas é porque eles às vezes tomam as atitudes assim, de fé. Sabia? O melancólico, será? Eu vou, não vou. O sanguíneo, Pedro, toda hora ele estava, né? Tomava a frente das coisas, não era assim? E aí, queridos, Pedro começou a andar. A Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. Só que Jesus não estava perto de Pedro, não. A Bíblia diz que ele estava a uma certa distância. Então, Pedro tinha que continuar olhando para Jesus. Pedro foi, e a Bíblia diz que ele começou a olhar para Jesus. Aí, quando ele viu o mar revolto, aquela tempestade, aí ele foi olhar para a tempestade. Quando ele olhou, ele fundou. Sabe o que eu quero falar com isso? Que quando nós estamos passando por luta, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias. Porque as circunstâncias sempre vão falar o contrário do que Deus fala. Ora,
Uma pessoa entra no mar, querer andar no mar, não é? Mas ele estava sobre a palavra de Jesus. Mas no natural, uma pessoa que entra no mar para andar por cima das águas, se olhar o que é que está acontecendo, não focar em Jesus, afunda. E quando Pedro começou a afundar, né? Eu creio que ele, socorro, 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 socorro. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Queridos, olha, não existe sufoco na nossa vida que o Senhor não nos estenda a mão. A Bíblia fala que Deus, Ele é o Deus de perto. Sabe o que significa isso? Que Ele é o Deus na hora exata na nossa vida. Deus de longe, Deus é Deus de perto. Quando nós estamos em apuro, Ele estende a sua mão para nós. O que acontece, queridos, é que nós não queremos ficar com os olhos fitos em Deus, porque muitas vezes nós achamos que a circunstância que nós estamos passando é maior do que Ele. Será que Deus é capaz mesmo? O legal de Pedro, que além de Pedro ter passado pela tempestade, ele ainda passou pelo afundamento. Olha que legal, ou cresce ou cresce. Tem coisa que Deus permite na vida da gente, porque a gente precisa crescer em comunhão, em intimidade, em conhecimento com Deus. Quantos aqui já passaram por luta, que não foi Deus que mandou, mas que Deus agiu naquela luta para crescer mais? Levanta a mão. Meu Deus. Todos nós crescemos, nós amadurecemos, nós crescemos em fé. Crente que não passa por um saculejo, ele fica bebê o resto da vida. E como é que vai crescer? Então, queridos, nós precisamos considerar o que Jesus fala na sua palavra. Aqueles discípulos ficaram morrendo de medo, se tremendo de medo, porque eles não consideraram que Jesus disse: daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou estar com vocês. Daqui a pouco eu entro no barco. Estou no barco. Sabe que quando nós consideramos, nós cremos naquilo que Deus fala, existe uma segurança para nós. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, não é, daqueles que o temem e os ao redor. Eu começo a andar em fé e dizer: eu vou, mas eu sei que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor e me livra. Agora, eu não quero dizer com isso que eu vou colocar Deus em prova. E aí é besteira, né? Aí é insensatez. Se eu sei que ali está um monte de ladrão ali, pronto para me pegar, eu não vou falar assim: eu vou porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Aí eu estou sendo insensato. Agora, se eu passar sem saber, com certeza, eu receberei o livramento de Deus. Amém, querido? Então, nós precisamos, na tempestade, não é, considerar o que Deus fala na sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Nós temos que Deus, que Ele não desiste de nós. Ele está conosco, Ele está nos protegendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, com os olhos em Jesus, mesmo
nas horas da adversidade. A pior coisa do mundo, eu falei ontem, é a gente eu criei, por isso falei. E com esse mesmo espírito da fé, eu falo. Querido, existe um espírito de fé dentro de nós. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e dentro de você é um espírito de fé. É um espírito de excelência. Esse Espírito Santo habita dentro de nós. E onde o Espírito de Deus habita, não existe dúvidas. Porque o Espírito de Deus, quando pensou em trazer Jesus para um povo pecador, miserável, que não queria crer nele, que não queria ele teve fé que hoje a gente estaria aqui. Você entendeu isso? Então, esse Espírito de Deus, ele é um espírito de fé. Fé é natural para a gente que tem o Espírito de Deus, para a gente que é possuídos pelo Espírito Santo. Porque a gente não vê crente falar isso, né, que é possuído pelo Espírito Santo. Agora a gente vê o povo da macumba, o povo que serve a Satanás. Ah, porque ele foi possuído pelo diabo. Eu digo, eu sou possuída pelo Espírito Santo de Deus. Agora você já imaginou, gente, olha, tem coisa que eu fico assim, hora que eu fico assim, até rindo sozinha. Você já pensou o que é você ser possuído pelo Espírito da verdade? Maravilha de Deus. Esse Espírito que habita dentro de nós não é um Espírito de engano. Quem é que já teve alguma pessoa na vida com um Espírito de engano? Tem coisa pior. Você está ali acreditando naquela pessoa quando você vê Espírito de engano. Querido, nós temos o Espírito da verdade. Nele não há engano. Diga glória a Deus. Eu sei que tem muita gente falando assim, e por que eu fui enganada? Porque não acionou esse Espírito da verdade que está dentro de você. Quando a gente aciona, Espírito Santo. Já viu que tem crente que vai tudo pela cabeça dele, vai comprar, aí compra primeiro. Vai namorar, namora primeiro que aparece. Vai casar, casa com o primeiro que aparece. Aí depois fala assim, nossa, mas o Espírito Santo me enganou. Quem te falou isso? Quem se enganou foi você mesmo, criatura. Foi o Espírito Santo, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo está 24 horas falando conosco. Quer dizer, ele não se cala. A Bíblia diz que ele vive constantemente falando conosco. Só que a gente só vai perguntar ao Espírito Santo o que é que deu, o que é que foi, Espírito Santo? Depois que o negócio não dá certo. Não sei porque eu estou falando isso. Não tem nada a ver com a mensagem. Mas estou falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa que você tem que fazer quando você quer resolver algo, pergunte ao Espírito Santo. Que aí ele vai te dar uma direção assim que não tem erro. É batata. Apareceu um bonitão, porque gaiola bonita não dá comida para passarinho. Né, minha filha? Ah, não, mas porque eu gosto de homem alto, bonito. Eu digo, minha filha, não se engane.
Bonito todo mundo quer, né, gente? Porque quem fala, não, eu quero qualquer um, ninguém fala isso, né? Mas, querido, quem sabe o que é bom para a gente é Deus. Quem sabe o que nos vai fazer feliz é Deus. Então, nós precisamos perguntar para o Espírito Santo, é por aí que eu vou? Tem gente precisando disso aí hoje, viu? É por aí que eu vou, Senhor. Arruma uma porta de emprego, aparece uma porta de emprego. Aí já vai lá, né? Vou logo. Pergunta para Deus. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, é nessa porta que eu tenho que entrar? É isso que o Senhor tem para mim? Porque Deus já tem uma vida preparada para cada um de nós. Cada um de nós. Mas a gente não pergunta. A gente vai fazendo. E é tão lindo quando a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo, porque quando as coisas, a gente vê, a gente começa a andar naquela direção, que não é a vontade de Deus, a gente sente uma agonia, a gente sente um mal-estar, a gente sente que não tem alguma coisa errada. Quem é guiado pelo Espírito sabe disso. Eu gosto de dizer, né, no seminário, que acende uma luz vermelha dentro da gente. Quando o negócio não está bem, que não é aquilo, que não é a vontade de Deus. Então, nós precisamos, queridos, estar com nossos olhos fitos nele. Mesmo que por fora parece que está tudo errado, mas nós vamos olhar para aquele que sabe fazer tudo certo. Olhar nele, é ele, é ele, é nele. Se nós entregamos nossa vida a ele, a nossa vida, a partir daquele momento, ele toma nas suas mãos. Agora, muitas vezes a gente pula. A gente acha que aquilo vai ser bom para a gente pula. Eu já vi pessoas falando assim, eu sei, não é certo, mas é isso que eu quero. O que é que Deus vai fazer com uma criatura dessa, meu Deus? Só tem misericórdia mesmo. A gente fala, olha, você não está vendo que esse caminho aí não está certo? Eu sei, pastora, que não está certo, mas eu quero tanto. Eu digo, vá. Quando você quebrar a cara, pode voltar que a gente vai te receber aqui. Porque é isso que vai acontecer, querido. Não tem como não acontecer. Nós hoje estamos passando, né, de um tempo para cá. É como se fosse uma tempestade em nossas vidas. Você já imaginou se você tivesse tirado os olhos de Deus? Nem na igreja a gente estava mais. Porque foi tanto... Eu, pelo menos, né? Eu soube de tanta gente, vi tanta gente, conhecido meu, amigo meu, ex-ovelha de Araxá, que morreram nessa pandemia. E as pessoas falavam assim, e Deus, aí uns crentes, né? Deus que mandou essa pandemia. Se a gente for, tudo que existe de ruim, a gente for atribuir a Deus, a gente não pode dizer que Ele é um Deus bom. Então, nessa pandemia, eu vi crente se afastar da igreja, eu vi crente ficar frio, eu vi crente não saber, não adianta, a gente serve a Deus, olha aí o que é que acontece. O que é que Deus tem a ver com isso, queridos? Os homens fazem, não é? Os homens plantam, e na hora que a consequência vem, aí fala, é Deus. A Bíblia diz assim, de que pode se queixar o homem? Queixe-se cada um do seu próprio mal. Ou dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então a gente peca, a gente sai do foco e no final a gente culpa a Deus.
Eu tenho certeza que aqueles discípulos, na hora, não é? Principalmente Pedro, né? Na hora que estava passando pelaquele sufoco, eles devem ter falado assim: poxa vida, Jesus falou que vinha, cadê ele? Está nada aqui. Não é assim que a gente fala às vezes? Eu achei que Deus ia me socorrer, Deus não me socorreu. Mas no final, Deus sempre socorre. Querido, que nós possamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu falar algo para vocês. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas também se Ele não fizer, quando Ele não faz, é porque essa não é a sua vontade para a nossa vida. Então Ele continua sendo Deus. Amém? Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é sempre fiel. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus.